Olá, eu sou Renato Queiroz e estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia, podcast esse que trata de questões que envolvem o setor energético como um todo. O tema hoje desse podcast é transição energética. E temos aqui comigo a professora Clarice Ferraz e no apoio técnico, Guilherme Aguiar. Bom dia, Clarice, tudo bem? Bom dia, Renato. Obrigado pelo convite e por abrir espaço para a gente tratar desse tema tão essencial. Clarice, afinal de contas, qual é o problema quando se fala em transição energética? A gente sabe que as emissões relacionadas com o setor de energia, em menos de 20 anos, você mesmo falou há pouco tempo numa palestra, ultrapassarão o limite previsto para garantir o equilíbrio do clima. Muito bem. Aí fala-se em urgência. Você vê dirigentes de países, o próprio presidente dos Estados Unidos, o nosso presidente também, que não dá tanta ênfase para essa questão do equilíbrio do clima, vamos falar assim. E aí levantam-se questões como a intermitência das renováveis, a penetração do gás natural aqui no Brasil é intensa, parece que vai ser a solução do problema. Então eu começo a perguntar para você o seguinte: qual é o problema e se isso é uma questão de urgência política? Bom, o problema é real e ele é dado por uma questão física de desequilíbrio climático. Tá? Então, a transição energética ela vem como uma resposta, como uma tentativa, né, de combater e de segurar esse desequilíbrio em níveis em que a gente possa viver com qualidade de vida aqui nesse planeta. Os governantes, né, dos países, como você colocou, dos Estados Unidos, o Trump, infelizmente aqui também o nosso, né, vem dizendo que não, vem numa questão que a gente tem chamado dos negacionistas. Né? Mas por que eles fazem isso? Porque é a única maneira de você legitimar, né, o crescimento econômico calcado nas mesmas fórmulas e nas mesmas bases de recursos que têm sido usados, né, desde o século XIX até agora. Mas a gente está vendo que, com essa questão do desequilíbrio climático, não tem mais como a gente fugir, né? A gente tem que encarar esse problema. Então, na verdade, não adianta você negar, né? A gente está vendo as chuvas com desmoronamento, a gente está vendo o degelo da Groenlândia, a gente está vendo os glaciares suíços sendo derretidos. Teve agora até uma cerimônia sobre, né, o desaparecimento de um deles, fizeram um funeral. Né? Então, a questão climática ela é real. Né? As pessoas que tentam negá-la têm interesses normalmente escusos por trás disso. Pois é, mas você quando analisa o planejamento energético dos países, certamente que o incentivo a fontes renováveis neste processo de transição energética é extremamente importante ou é o relevante nessa questão. Fontes renováveis substituindo fontes fósseis. Agora, a sociedade está toda apoiada em fósseis. E tem um outro problema, quer dizer, as fontes renováveis, solar, eólicas, são fontes intermitentes. Então, o planejador tem que ficar olhando se está dentro desse processo de descarbonização da sua matriz elétrica, energética. Ele tem que olhar para a forma de incentivar as fontes renováveis, mas também monitorar a segurança do abastecimento. Né? E como é que você vê, pelo menos no Brasil, isso? Né? Você tem uma matriz elétrica, vamos no elétrico inicialmente, na geração renovável, porque são hidroelétricas, e agora você tem sucesso na eólica, você tem introdução de solar. Como é que você vê esse processo no Brasil? E a indústria de gás está extremamente motivada, incentivada de ser a solução da transição energética. Então, a primeira pergunta que eu digo para você é o seguinte: como é que você vê essa questão da matriz elétrica, nós saindo de fontes renováveis como hidroelétricas e a penetração das fontes intermitentes? Aqui é uma questão bem complicada, né? Porque não é fazer uma coisa e a segurança de abastecimento é um detalhe. Né? Sempre a segurança de abastecimento é primordial. Tá? Então, é a gente conseguir, né, limitar o impacto climático relacionado ao setor de energia, claro, com garantia de segurança de abastecimento. É isso que move a economia, é isso que dá qualidade de vida para as pessoas. Então, a gente não pode abrir mão da segurança de abastecimento. Não é isso que a gente está propondo. É justamente a mobilização. O que se pede é uma mobilização, né, maciça dos recursos para que a gente consiga caminhar de forma acelerada nessa transição. A gente tem uma premência, um problema muito sério de desequilíbrio acontecendo.
e para garantir a segurança de abastecimento, então que tudo seja feito para que a gente consiga, né, ter controle sobre esses recursos, né, sobre essa nova base de recursos naturais que apresenta comportamento distinto justamente das fósseis. Né? Não é por acaso que a gente se estruturou em cima de fontes fósseis. Né? Elas nos dão estoque, né? Elas nos ajudam. Né? A intensidade energética desses combustíveis é excelente, realmente. Mas... né, tem que agora lidar com as consequências desses impactos climáticos, então a gente não está mais podendo usar essas fontes. E daí, né, para a gente garantir, então, segurança de abastecimento, qualidade de vida, desenvolvimento econômico e social, a gente tem que, então, introduzir essa nova base de recursos e aprender a lidar com ela, com esse novo comportamento das fontes que a gente está vendo. Você falou também do gás natural, não é, Renata? Isso é uma coisa, na verdade, o gás como energia de transição, isso começou a surgir há 20 anos. Essa discussão, ela não é tão recente. É a urgência do problema que faz com que isso apareça mais na mídia hoje em dia. Né? Mas a gente já está falando de mudança climática há décadas, na verdade. Né? Mesmo a Rio 92 está aí para, né, nos lembrar disso. Né? A gente já, né, se a gente tivesse tomado a direção certa, a gente já estaria num caminho bastante distinto, acredito eu, mais favorável, né, e com mais justiça social. Então, voltando então a essa questão do gás, então lá atrás você tem, né, e ainda temos hoje em dia, utilização de fontes fósseis ainda mais intensivas em emissões poluentes, como carvão e óleo combustível. Né? Então, para esses países que não dispõem dos recursos naturais que nós dispomos, eles estruturaram, então, o setor deles em cima dessas fontes fósseis, que são muito poluentes. Então, para quem tem uma geração muito expressiva em carvão ou em óleo combustível, passar para o gás natural realmente é um ganho, porque a gente vai reduzir as emissões poluentes relacionadas a essa geração. Tá? Mas o gás natural, não tem ninguém colocando mais gás natural sem ser como uma substituição a um combustível fóssil mais intensivo, né, em emissões poluentes. O gás natural é transição para essas pessoas e ainda assim o tempo dele vem se esgotando. Né? A gente vê lá no cenário da IRENA, né, a Agência Internacional para as Energias Renováveis, daqui a 35 anos a gente tem que inverter tudo isso e o gás apontado como energia de transição, né, então, de acordo com essas, né, discussões que têm acontecido aqui, né, comandadas pelo Paulo Guedes, né, vamos lá, vamos botar esse gás que vai ser bom para tudo, na verdade o tempo dele também já está passando. Se essa conversa tivesse sido há 20 anos, né, mas não faria sentido tão pouco, porque a gente não tinha essa necessidade. A gente tem uma capacidade hidrelétrica muito expressiva e grande abundância de recursos naturais. Na verdade, não faz muito sentido para a nossa matriz. Eu tenho para mim que isso nada mais é, falando em gás, que uma briga de interesses de grandes indústrias. Certamente. E certamente essas grandes indústrias têm os seus mecanismos, até de mecanismos de influências políticas, etc. Tal. Então, eu entendo que o que se busca é a descarbonização da matriz. Porque a gente ainda poderia gastar mais tempo aqui discutindo a parte de transporte, etc. Tal. Nós focamos um pouco aqui até na geração, vamos chamar assim, né? Falando um pouco do gás, substituindo aí com um backup, vamos chamar assim, das renováveis e tal. Então, eu vou encerrar aqui a nossa conversa, agradecendo você vai voltar aqui para outras conversas, dizendo o seguinte, a questão é uma urgência de política, né? E prioridades de política energética, né? Não sei se você quer finalizar, se você concorda com isso. A questão é urgência e coerência de política energética, talvez o que falta ou o que é necessário, não só no nosso país, no mundo. Você não acha? Não, eu concordo com você. Inclusive agora, né, nesse momento político tão conturbado, está faltando justamente essa abordagem sistêmica. Realmente, se eu sou do setor de óleo e gás, se eu tenho um campo do pré-sal na minha mão, que está cheio de gás associado, eu preciso, para poder extrair isso e obter a renda que eu espero, realmente dar caminho para esse gás. Então, para a pessoa que está com a visão, né, concentrada ali, a minha atividade fim é essa, né, eu quero vender petróleo, o gás se torna um problema e ele enxerga, bom, o que se faz em vários lugares do mundo? Realmente se faz geração termoelétrica. Né? Mas o que precisa? É aqui o governo, o Estado, o planejador central ver, olha, mas na verdade, desculpa, o país não pode todo se articular para resolver um problema pontual dessa indústria de óleo agora. Né? A gente tem esse setor aí que tem que resolver os problemas dele com relação ao pré-sal, mas não pode a solução desse setor estar carbonizando o setor elétrico e introduzindo, né, uma dinâmica de tornar esse setor, em vez de mais limpo, no setor, né, no sentido de caminhar em harmonia com a transição, um setor mais poluído.
né? Nós, inclusive, assinamos tratados internacionais, né? Nós estamos, né, nos engajamos para uma redução de emissões nesse setor e a gente vem fazendo o contrário daquilo que a gente planejou, né? Então, nessa abordagem mais sistêmica, então eu tenho que olhar para toda a minha política energética, né? Então, realmente é um problema esse gás associado pré-sal? É. Então, vamos pensar numa solução para ele. Mas não pode essa solução vir desarticular o setor elétrico e tirar essa característica do setor elétrico limpo e renovável que a gente tem e que, inclusive, na verdade, ele vem se carbonizando, ao contrário do que vem acontecendo nos outros países do mundo. Outra coisa importante, queria só colocar, que a gente abre pouco espaço, é a questão da eficiência energética, né? A gente foca muito na oferta, e, por exemplo, na política energética da Suíça, o primeiro objetivo é ganho de eficiência energética. Porque é isso, a gente também vai ter que reduzir consumo. Mas, enfim, está faltando realmente essa questão, né, um olhar sistêmico e um olhar integrado, para que a gente possa desenvolver nosso setor de energia com energia suficiente, abundante e barata para tocar o desenvolvimento desse país. Bem, nós vamos terminar aqui o nosso podcast sobre transição energética e agradecemos a Clarice, agradecemos o Guilherme, que está dando nosso apoio técnico aqui, e numa próximo podcast vamos ver um outro tema interessante para trazer para todos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Renato.